Fala, galerinha do bem, estamos de volta com o nosso podcast aqui, ó, Identidade Jovem. E por que Identidade Jovem? A gente quer falar para você mais um pouquinho. No episódio passado você já entendeu, mas se você está entrando hoje pela primeira vez, a gente está estudando esse livro. Por quê? A identidade jovem é ajudar você a saber qual é o seu papel no tempo do fim. Qual é o seu papel como jovem e como líder de jovem, você que está liderando, você que está aí num pequeno grupo. O que você precisa fazer? Você que está aí ouvindo apenas, sentado no banco, cruzado assim na igreja, o que você tem que fazer? Tem coisa para você fazer, cara. Tem coisa para você se envolver. E a gente escolheu nessa temporada de 12 capítulos, de 12 episódios, o livro Preparação para a Crise Final. Como a gente pode estar preparado para essa crise brutal que virá, o tempo de angústia, o que significa isso, selamento, sacudidura, todos esses detalhes aí, 1260 anos, 2300 tardes e manhãs. Então a gente está aqui para estudar, beleza? Para a gente entender. Então, Identidade Jovem vai ter várias temporadas e os episódios acontecendo. Primeiro é este material aqui que a gente vai estudar e hoje a gente está com uma galerinha top aqui, ó. Dá uma olhada todo mundo aí, dá um tchau, galera. Essa galera que a gente vai agora conhecer, a galera anterior, né, vocês conheceram, agora vamos conhecer a nova turma aqui. E eu vou começar aqui com Jader. Você, Jader, é de onde? O que você faz? O que você está fazendo? Está estudando, está trabalhando? Qual é o teu papel também no Ministério Jovem? Conta pra gente. Muito bem. Muito bem apresentado, né? Meu nome é Jader, eu sou da Associação Sul de Rondônia. Aê, um beijo pra galera do Sul de Rondônia, né? Sul de Rondônia. Eu sou estudante, eu estudo e eu participo no Ministério Jovem no OIM, que é um ano em missão, né? Legal. Essa é a minha participação. Bacana, Jader. E aí, você tá curtindo lá o OIM? Como é que tá o programa lá, o projeto? Rapaz, é uma bênção poder servir a Deus, né? É uma bênção, o OIM, você tem um grande aprendizado, né? Lidando com pessoas constantemente, é uma bênção. Show, fantástico, fantástico. Vamos agora conhecer aqui nossa amiga Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, pastor. Conta pra gente aí o que você faz na igreja, do Ministério Jovem, na vida, o que você tá fazendo, qual é a formação, o que você tá estudando, conta pra gente. Então, como o senhor falou, me chamo Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou da Associação Amar, Amazonas Roraima, sou da Sociedade Boas Novas. Atuo atualmente como associada, né, do Ministério Jovem, sou bacharel em Direito. No momento não estou trabalhando e basicamente é isso. Legal, olha aí, temos uma advogada com a gente aí, doutora. Seja muito bem-vinda. Que legal, um beijo grande pra galerinha da Amar, essa turma aí animada, agora Sur e Amar. Sejam muito, muito bem-vindos aqui com a gente. Opa. Vamos conhecer o Aldre agora, né, Aldre? O que você faz? Qual é o teu ministério? Como é que você está trabalhando para o Ministério Jovem? E a sua formação, está fazendo faculdade, não está? Como é que estão as suas coisas na sua vida? Isso aí. Pastor, o meu nome é Aldrisson, mas eu gosto também que me chame de Aldre. Legal. Não vejo problema. Sou da ASEAN, tá bom? Isso aqui são a mãe de todos, né? Conhecida. Atualmente eu sou coordenador da Fábrica de Líderes da Área 1 do Ministério Jovem e também hoje trabalho na Seminf, aqui é a Secretaria de Infraestruturas e Obras aqui de Manaus. Legal. Tá bom? E é basicamente isso. Ao tempo a gente vai se conhecendo melhor, vai conversando. Eu tô um pouco tímido, confesso. Eu não sou assim, mas a gente vai desenrolar. Fica à vontade, você tá em casa com nossa galera, com nossos amigos que estão nos ouvindo. Muito bom saber que você está trabalhando aí com essa área de formação de líderes, né? Qual o maior desafio que você vê na formação de líderes aí nessa tua atuação? Pastor, confesso que tem muita gente que tem vontade de se tornar líder, em liderar, fazer parte, porém, na primeira dificuldade ou na primeira coisinha ali que ele vê que não vai dar certo, aí desanda, aí eles não querem mais, aí bota dificuldade, aí vem pessoas que botam dificuldade, pra que você vai se investir em líder? Por que você vai fazer isso? Isso daí é só um blazer. Mas a gente entende, quando a gente faz o cartão ali de liderança, a gente aprende mais, a gente quer ver, a gente entende que os jovens são a força da igreja e a gente quer sempre mais, quer buscar sempre mais. E quando a gente tem esse pensamento, tudo muda na nossa vida. Tudo muda. A gente começa a ver os jovens aqui, não que vocês sejam muito velhos,
só o jovem. Que é muito, eu posso chamar meu jovem, já. Que a gente olha pro jardim e fala, tem um futuro aí. A igreja tá aqui, é o futuro. Somos nós. Que legal, que legal. Olha, realmente todos nós temos desafios, né? E aí, e o que que você já fez, assim, tô curioso, o que que você já fez lá para motivar esse jovem que estava desanimado, desmotivado, assim, e você incentivou? Tem uma dica para quem está ouvindo a gente, assim, que você fez e que deu certo, assim, que o jovem foi, avançou? Tem, pastor. Na minha área, eu costumo fazer workshops. Workshops é que vai facilitar, vai, como é que eu posso dizer? Você olhe outros jovens fazendo, porque o jovem ele é motivado quando ele vê outros jovens fazendo. Uhum. Quando ele tá ali sozinho, ele fica, puxa vida, só eu, mas só eu, Deus. Quando ele vê outro jovem, não é só eu não. É a Vanessa, é o Jada, é o pastor que também tá ali junto comigo, então tá todo mundo junto. Então a dica é, você sempre tem que fazer com que eles possam ficar juntos. E fazer workshop, fazer palestra, fazer uma dinâmica onde eles têm que fugir da casinha, ele tem que sair um pouco tem que ser um pouco da fora da curva, para que assim o seu jovem seja cativado e assim o seu jovem se sinta à vontade de ser como você, um líder, e assim ele possa fazer ainda mais do que você. Muito legal, olha aí, fica a dica para você aí, usar essas ferramentas, né, de workshop, trazer novidades, né, e apresentar e motivá-los. Muito bom. Bom, o tema de hoje é sobre a reforma dentro da igreja, gente. Dentro da igreja, como que a gente faz essa reforma, quais são as implicações, quais são os pontos positivos, quais são os pontos que podem divergir dentro desse movimento de reforma dentro da igreja, o que a gente precisa entender nesse capítulo aqui do livro, né, que a gente está estudando, Preparação para a Crise Final, e a gente quer discutir ele com você. Você pode usar isso aqui no seu PG, você pode usar isso aqui em vários lugares, compartilhar com amigos universitários, você pode, com as pessoas que você está dando estudo bíblico, as pessoas que você está ensinando a palavra de Deus, você pode discorrer esses assuntos quando você for tratar, pega especificamente, né, um episódio ou outro e você vai curtir muito, tá? Bom, para começar esse estudo, a gente precisa fazer uma oração, buscar a presença de Deus, e a gente quer convidar você, Vanessa, para orar por nós e por aqueles que estão ouvindo a gente, juventude que está aí às vezes na academia agora, fazendo força, correndo ou dirigindo, que você sinta agora a oração da nossa jovem Vanessa aqui. Oremos. Querido Deus, amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pela saúde, Senhor, que o Senhor nos concede. Te pedimos agora, Pai, a Tua presença, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre cada jovem, Pai, que está aqui conosco estudando, as pessoas que estão nos assistindo, Pai, que eles possam sentir o Teu Santo Espírito sobre a sua vida, sobre o entendimento, que possa só vir acrescentar a nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Avancemos então, vamos lá. E vamos abrir aqui esse material fantástico e vamos seguir. E nós queremos já pedir para você, Vanessa, falar aí da necessidade de uma reforma. Por que uma reforma? Qual é a necessidade de ter uma reforma dentro da igreja? Então, pastor, já começo dizendo que esse livro é muito legal. Ele é um livro muito interessante. Curti muito, ele tem assim, cada coisa que eu ficava arrepiada, só de ler, imaginando as coisas que iriam acontecer. E lendo sobre a reforma, isso já me levou ao que eu estudei sobre os protestantes, né? Ali no princípio, Lutero, Wycliffe, os valdenses. E todo aquele trabalho que eles fizeram ali foi de suma importância, né? E quando eles foram ali lutar, dar a sua vida por aquilo, mudou muita coisa. A igreja mudou, a igreja verdadeira, teve toda aquela, como eu posso dizer... Uma busca, né? Toda uma busca, exatamente. E aí, a igreja hoje, ela precisa de uma reforma, por quê? Desculpa, eu tô nervosa. Fica à vontade, tá de boa. A igreja hoje, ela veio se modernizando, né? Com o tempo, com as coisas que vêm acontecendo atualmente. E, como eu lhe disse, ali na reforma,
Satanás vem em busca sempre de Tentar tirar Isso, o foco, né? tentar tirar o foco, de entrar, porque quando ele estava ali matando ali os protestantes, os reformadores, ele viu que não estava dando certo. Uhum. Que o sangue deles era como semente. Brotava mais, E brotava mais. Então ele foi ali tentar, de alguma forma, destruir aquilo. Destruir a verdade de Deus. Destruir o povo de Deus. E Satanás é muito astuto, né? Na verdade, ele é muito astuto. Sempre. E aí, o que ele fez? Entrou dentro da igreja. Então, Dentro da vida do cristão. Ele foi ali mudar as verdades, mudar as doutrinas, mudar ali os princípios da igreja. E aqui eu até anotei que é necessário uma reforma entre o povo, mas deve começar dentro do trabalho purificador pelos pastores. Porque a liderança da igreja está ali dentro, guiando o povo, as ovelhas. Que página que tá esse que você... Tá na página 26. 26, qual No parágrafo? segundo parágrafo. Legal, para você que bem está curtinho. ouvindo aí, né? Isso. Você pode ver esse detalhe aí, muito importante. É né? muito importante. Vanessa, eu acho que seria muito bom eu pontuar isso, porque a minha casa tá em reforma. Sério? E aí eu olho, agora tu falando dos pastores, eu li isso aí, eu olhei pro pedreiro, eu falei, então meu pastor aqui. Ele é o pastor. Ele é a Você é liderança o líder aqui dessa dessa reforma. Ele bota tijolo por tijolo ali. E a gente subentende que a reforma, ela é necessária quando a gente olha para aquilo, a gente fala, isso não tá legal, isso realmente tá errado. A gente vê, quando a gente se muda para uma casa, que é o que eu tô fazendo agora, a gente vê alguns erros, assim, que fala, meu Deus, por que tava aqui? Por que esse tijolo, assim, tá tão assim? Por que essa parede tá toda torta? Aí, não, precisa-se de uma reforma. A gente precisa chamar alguém que entenda, que vai nos ajudar, e a gente vai estar auxiliando essa pessoa. Então, a gente subentende que o pastor é o pedreiro, Sim. e a gente tá ali para auxiliar o pedreiro. A gente é o ajudante de pedreiro. É o ajudante. Eu quero saber quem vai pagar os materiais. Quem é que vai pagar esses materiais, né? É a gente mesmo, né? A gente Somos mesmo tem que nós. trazer, comprando e fazendo acontecer, né? A É isso reforma ela mesmo. tem que começar dentro da gente. Mas a gente, muitas vezes, as pessoas que estão chegando agora não conseguem fazer isso sozinha. Não conseguem mudar a sua própria vida. Então, a liderança ela é muito importante. Ela tem que começar ali, para que aquela pessoa que está se renovando consiga renovar outras pessoas. Verdade. É importante mencionar também, Vanessa, que a gente só vai receber um avivamento verdadeiro quando passarmos por uma reforma. Porque Exato. é impossível a pessoa ela continuar com as mesmas práticas e receber o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa em pecado, cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, né? Que são maus perante os olhos de Deus. Então, por isso é muito importante nós passarmos por uma reforma, né? Também é importante. Olha, você falou algo aí, vocês estão falando algo que me fez lembrar o seguinte. O que você conquistou até aqui é com o que você já fez até aqui. Se você quer um grau superior, algo a mais como cristão, o poder de Deus, uma reforma, você tem que fazer coisas diferentes. Porque o que você fez, esse é o limite onde você conquistou, alcançou. Então, se você quer alcançar mais consagração, mais poder do Espírito Santo, você tem que fazer coisas diferentes. E essa coisa diferente é esse plus, esse a mais, pagar o preço. É que nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar o preço alto do estudo, da busca, do envolvimento, de botar a mão na massa, né? No caso do pedreiro aí, a gente também tem que ser pedreiro, botar a mão na massa para fazer a parede crescer, subir, calfinar, rebocar. Cara, é um desafio. Mas você tocou num ponto daqueles caras reformadores, né? John Hus, Martinho Lutero, foram perseguidos. Toda vez que a gente levanta para um alinhamento da palavra de Deus, da igreja, de um reavivamento, de uma reforma, sempre vai ter os opositores, que é usado por Satanás dentro da própria igreja. Todas as religiões têm esse desafio, né? Bom, mas Jader, fala pra gente aí da falsificação, né, satânica da reforma, porque parece que Satanás tenta iludir uma falsa reforma dentro da igreja, né? É isso mesmo. O inimigo de Deus, ele é muito astuto. Ele é muito astuto. E aí você consegue perceber, de acordo com a história e com a Bíblia, como ele trabalha. Você consegue perceber que Deus ele vai instituir um dia de guarda. É o que o inimigo faz? Ele vai instituir, usa essa característica de colocar um dia de guarda, mas ele modifica o dia.
Então ele começa a utilizar meias verdades. E da mesma maneira, o inimigo de Deus, ele coloca dentro das reformas verdadeiras pessoas não convertidas. E aí essas pessoas, elas vão disseminando heresias, mentiras dentro do povo de Deus. E pessoas, novos convertidos, podem até mesmo se escandalizar, né? Ouvindo essas histórias, essas heresias, né? Legal, olha, isso aí é importante, você entender que a reforma vem para restaurar as verdades que sempre estiveram na Bíblia. Ao longo da história, elas se desvirtuam, podemos fazer de qualquer jeito, a Santa Ceia, vamos pegar um pedaço de bolacha, de um biscoito e colocar ali. Não. Deus vai entender. Deus vai entender. Não funciona assim. Vamos colocar água, um suco de laranja. Não, o símbolo é o suco de uva. Não é o suco de laranja, não é o Tang, nada contra a marca, né? Mas tem gente que já fez isso. O acampamento a gente chama de pó da morte. Como é que é? Pó da morte. Tem esses vários tipos de suco aí que acabam... Mas não é isso. A reforma é buscar o que tem que ser feito de fato, que a palavra de Deus nos revela, né? Aldri, e esse espírito de discórdia dentro da reforma existe ou não? Como o senhor mesmo falou, né? Um vai falar, o outro vai querer falar também junto, aí o outro também vai discordar, e isso vai crescendo, e Satanás, como ele é astuto, ele colocou isso dentro da igreja, que é discórdia de uma forma muito, muito radical, uma coisa assim que você vai falar, os líderes vão falar, e você vai discordar piamente, dizendo que você está correto. E é que o que mais erramos é quando a gente não tem humildade em reconhecer erros. Verdade. E aí vira uma crise dentro da igreja. E aí a gente começa já... O jovem, eu falo assim, como jovem, né? Eu falo que o jovem, ele gosta do porquê. Pra quê e porquê. Se você não tiver o pra quê e o porquê, o jovem vai discordar de você fácil. Isso mesmo. Muito fácil. Ô Aldri, eu queria também falar uma coisa muito interessante a respeito disso, porque uma das características do povo de Deus, quando eles receberam a chuva temporã, foi o que? Eles perseveravam unânimes, né? É o que a Bíblia diz em Atos 2. Comiam o pão né? junto, Isso oravam mesmo. juntos, andavam juntos, estavam unidos, né? Isso, sem discórdia. Sem E discórdia. É isso que é Ó, importante. você falou isso, e lá na página 28, aqui no segundo parágrafo, diz assim: é chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, quando a reforma começar realmente, essa questão de discórdia, briga, essa discussão vai ser banida da igreja, ela vai sair da igreja, porque é necessário que ela saia. Vai Bem ser legal. necessário ser feito uma sacudidura, né? E a gente vai falar desses Nós tópicos vamos aí. falar, não queremos mais dar pra frente. spoiler, não. Mas pode falar, essa sacudidura aí é importante a gente estar sempre ouvindo. Vai ser necessário ser feito, porque a igreja de Deus, ela não é aceito nenhum tipo de erro, de discórdia, de engano para tirar o foco do cristão, né? Da Porque verdade. atualmente na igreja isso é muito comum, sabia? Porque você vê pessoas dentro da igreja te trazendo para trás. Por exemplo, aconteceu algo que, por exemplo, alguém novo está estudando, né, um jovem, e aí alguém da igreja chega e faz um comentário totalmente desnecessário ali. Aquela pessoa ali já não vai mais querer ir para a igreja, já Desmotiva, né? desmotiva. Se acontece isso já com um jovem batizado de anos na igreja, imagine com alguém que tá entrando agora. Então, olha, uma dica para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente aqui, ó. Se você está vendo aí, de repente, algum tipo de discórdia, entenda, sua igreja está precisando de uma reforma. Sua igreja está precisando de um reavivamento, de união, né? E isso está disponível, infelizmente, em qualquer instituição, em qualquer religião, dependendo de como as coisas são conduzidas localmente, as coisas podem piorar ou sair desse momento de mornidão, de letargia e avançar no compromisso, na responsabilidade. Pastor, né? aqui na página 26 tem um trecho, no 5º parágrafo, no 4º, que diz que a reforma não produzirá bons frutos da justiça a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Tem que o Espírito Santo conduzir, buscar, clamar o Espírito Santo para ele conduzir, então. Para que a gente possa produzir bons frutos. Não é mesmo? Porque se você
você passar por uma reforma e não passar por um reavivamento, você está acreditando em salvação pelas obras. Não é Exatamente. porque você está querendo melhorar suas práticas, seus hábitos, mas não está pedindo a presença de Deus. Então isso não é correto, né? Aí não vai, né, gente? Precisamos, né? E fanatismo, é possível acontecer numa reforma, Vanessa? O que você acha? Com certeza. O que vocês acham, gente? O que você acha, Vanessa? O fanatismo, como o próprio livro diz, ele é uma arma do diabo. Não é mesmo? Como a gente estava conversando aqui no início, ele acontece tanto para aqueles que estão dentro da igreja, quanto para aqueles que estão acusando. A busca da perfeição, aquilo que Deus não pede pra gente, não é mesmo? E aqui diz que o fanatismo aparecerá em nosso próprio meio, aqui no segundo parágrafo. Virão enganos de tal natureza que, se for possível, desviariam até os escolhidos. Porque eu acho que o fanatismo está ligado à presunção, ao orgulho. Quando você acha que está tão cheio de si que você se basta. É o único que tem a verdade. O único que tem a verdade. Eu sei mais do que todas as pessoas ali. Aí pronto, danou tudo. De Página nada, 29. Deus. De nada, Deus, exatamente. Página 29, gente, tem esse ponto que ela falou, né? Muito legal. Gente, nova luz, Jade, o que você acha de nova luz? Cara, é possível surgir nova luz assim numa reforma? Eu até acredito que sim, né? Mas tem perigos, não tem? Tem perigos, tem perigos. É interessante porque o Apocalipse ele fala de um anjo voando que iluminaria toda a terra. Só que ele está iluminando a toda a terra, não que surgiria uma nova verdade que todo mundo iria acreditar e tal, não. Como que ele iluminaria toda a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então assim, pode acontecer que em reavivamentos e reformas, movimentos reformistas, né? Pode surgir pessoas querendo trazer novas luzes. E essas novas luzes, na maioria das vezes, não estão fundamentadas na palavra de Deus, né? Que é uma das características de uma reforma verdadeira. Ter a base na palavra de Deus. Né? O livro aqui na página 30, ele vem trazendo algumas características e métodos que nós podemos utilizar para poder estar fugindo desse negócio. Né? Ah, entendi. Então reparte com a gente. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, página 30, né? Primeiro, estará 100% em harmonia com a palavra de Deus, né? Isso que a gente já mencionou, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. E aqui vem dizendo o seguinte: surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, pessoas serão enganadas. Então, assim, quem não tiver fundamentado verdadeiramente na palavra de Deus, infelizmente, vai cair nos enganos, né? Que são postos pelo próprio inimigo de Deus, né? O que mais? No 2 aqui. Não contraditará nenhuma das verdades básicas já solidamente estabelecidas como os pilares inamovíveis na organização do povo de Deus. Então tá querendo dizer o seguinte: a pessoa ela vem dizendo, olha, eu tenho uma nova verdade, uma nova luz me foi concedida. O juiz investigativo não é verdade. Meu amigo. Aí não dá, né? Chegar com o pé na porta e falar, gente, segunda-feira é o dia do Senhor. Isso mesmo, porque era o 7º dia que foi abençoado, mas é o 7º dia a partir do momento que Adão foi criado. Já ouviu essa? Já. A partir do momento que Adão foi criado. Então, tem mais aqui, ó, diz o seguinte: Deus não dá a um homem a luz contrária à que já foi estabelecida. Então, e aí, o último ponto diz o seguinte: os que proclamam a nova luz não estarão efetuados com a ideia de que são superiores a seus irmãos e de que Deus os escolheu passando por alto seu povo. Esta é, de maneira geral, a posição dos assim chamados movimentos da reforma. Então, aí aqui já vem dizendo algumas características agora de uma verdadeira reforma, porque já disse aqui das falsas, né? Aí das verdadeiras. Alguém pode ler aí na página 31? As características adicionais da verdadeira reforma? Isso. O espírito de oração, espírito de sincera convenção, espírito abnegado e generalizado de trabalho missionário, espírito de louvor e ação de graças. São esses os pensamentos que surgem os seguintes parágrafos inspirados. E aí vem Ellen White vem agora
falando aí, né? Detonando. É isso mesmo. Ela diz assim, ó, que passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus, muitos estavam louvando a Deus, enfermos eram curados, milagres eram realizados, um espírito de intercessão, olha só, Pentecostes acontecendo na igreja, centenas e milhares visitando famílias. Veja aí, vá vendo as características aí, jovem. Você que tá ligado aí, ó, um espírito de genuína conversão e também ouvindo vozes de ação de graça e louvor. Deus quer ouvir o teu louvor, a tua ação de graça, né? Então, legal isso aqui, muito legal. Tudo isso ele mostra que o Espírito Santo age. Tudo isso só vai ser possível se a gente pedir. O espírito de oração é como a primeira característica. Então, gente, eu acho que a gente está caminhando para o final aí, né? Mas vamos ver um pouquinho do centro da reforma, né? A pregação, estamos já concluindo aqui a pregação da mensagem, a Laodiceia e a justificação pela fé. Então a gente vê dentro desse processo aqui alguns tópicos, alguns passos. Vamos analisar aí, né? Eu queria falar um pouco de uma franca mensagem com carinho de Deus para você. Dá uma olhada aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, 15 e 16. Eu vou ler e a gente acompanha aí. Olha só, Apocalipse capítulo 3, versos 14, 15 e 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uau! Deus dando um recado para a nossa igreja do tempo do fim. Laodiceia, gente, é todos os cristãos desse período, dessa era onde a gente está vivendo. Então você está na última igreja, na última carta de Apocalipse às igrejas, né? Então, nós estamos na última igreja e Deus tem esse recado aqui, ó. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. Deus conhece o nosso interior, nosso coração, nossas atitudes, né? Então, qual é um dos problemas aí, Aldri? Primeiro problema aí que a gente vê quando Deus fala, eu conheço as tuas obras. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele sabe que a gente é morno. A gente vai, faz aquelas coisas e depois esfria. Aí vai, é aquela montanha russa, né, de espiritualidade. A gente tá lá em cima, gente, vamos lá, vamos fazer. Mas, gente, calma aí, eu acho que não é tanto assim. Vamos dar uma acalmada. Aí quando a gente vê alguém fazendo, a gente fala, isso aí é piruta da cabeça. E Deus, ele fala que é melhor ser morno, é melhor ser frio do que ser morno. Olha aí. Né? Ou antes fosse quente, né? O melhor, o perfeito que fosse quente, né? Mas se for para ser morno, o que é uma pessoa morna? É um não convertido dentro da igreja. E aí, Vanessa, o que você acha desse tópico aí, depois da mornidão? Eu acho que ninguém gosta de água morna, imagine Deus. Dá náuseas. Dá náuseas, Dá náusea, exatamente. Né? A água morna produz náuseas, aqui diz na página 34, podendo ser administrada como vomitório em caso de intoxicação. Eu acho que Deus não quer se intoxicar. Olha aí. Primeiro, um coração dividido. Depois, uma indiferença com as coisas de Deus. Essa náusea, essa mornidão é uma indiferença. A pessoa está na igreja e não se responsabiliza. Aí fica difícil, né? Aí fica até difícil. falar, como eu já escutei, de um ano em missão. Um ano em missão, você vai pra lá, fazer o que lá? Vai ficar um ano fora, longe da tua família, longe dos teus estudos. Era pra estar estudando. Então a gente bota dificuldade onde a gente vê que aquilo tem um futuro. Não um futuro aqui, mas um futuro lá pro céu. Pessoas serão alcançadas, pessoas conhecerão a Jesus, pessoas terão a oportunidade de ler a palavra de Deus. Mas quem está aqui sentado no banco, cruzando os braços, vai criticar eu não vou, tudo. não. Essas pessoas, Ellen White diz aqui em Testemunhos Seletos, volume 1, na página 188, que é depois, no tópico náuseas, é o terceiro parágrafo, ela diz que são pedras de tropeço. Eles são um peso contínuo àqueles que querem ser seguidores fiéis de Jesus. Uau, olha aí, ó. Você não seja pedra de tropeço, hein, gente? Vamos aí, vamos ser quente, vamos buscar o poder do Espírito, né? Para ter uma justificação pela fé forte aí, né, Jader? O que você acha da justificação pela fé? Muito bem. Eu queria continuar, pastor, lendo os textos que o senhor leu. O senhor leu até o 16 e aí eu quero ler o 17 também. Ah, é? O Apocalipse 3, 17? Apocalipse 3, verso 17. Só a primeira frase aqui. Porque diz o seguinte: pois dizes,
estou rico e abastado. É uma pessoa rica e abastada, é uma pessoa que se acha suficiente. Né? Um cristão, ele nunca pode se achar suficiente. É isso que aconteceu, por exemplo, Rapaz, com o Jó. Tem uma ligação Querendo aqui, ó. O participar, pessoal pastor. estão querendo participar, né? É isso mesmo. Já desliguei produção? Então, Jó, a batalha de Jó. Os amigos de Jó chegavam assim: Jó, você fez alguma injustiça perante os olhos de Deus. Aí o que Jó dizia? Eu sou justo, eu sou justo. E aí no final do capítulo de Jó, Deus fala para Jó: Jó, você não é justo. Você não é justo. Pode um homem ser justo perante os olhos de Deus? Não. Mas para entrar no céu você precisa ser justo. E aí, como é que faz? E aí que aparece a pessoa de Jesus Cristo, que imputa sobre nós a justiça dele, sobre nós. E os pecados que eram nossos, ele carregou na cruz. Então, justificação pela fé é isso aí. Pronto, a gente é justificado. Primeiro imputa, assim, eu vejo assim, né, também, que a gente é justificado não por nós, né? Diretamente por ele, pelo que ele fez. Né? Ele fez e ponto final. Eu acho muito engraçado que um gesto fala mais do que 1000 palavras. É isso. Fantástico, gente. Então, olha, a gente está caminhando para o final. Você que ouviu a gente até aqui, essa questão de movimento e reforma dentro da igreja, todos nós precisamos continuar fazendo até a breve volta de Jesus, de forma interna, como a gente comentou aqui, né? E também entender que começa pela busca do Espírito Santo, união entre um e outro, e assim a gente vai conseguir fazer a reforma, a busca, né, desse Deus maravilhoso, começando por mim. E aí eu vou conseguir avançar, ajudando os amigos e motivando, né? Até aquela questão que você falou, às vezes as pessoas olham os problemas e se desmotivam, mas não. Você precisa continuar avançando e buscando a presença de Deus. Gente, a gente vai ficando por aqui e eu vou pedir agora para o nosso amigo Jade fazer a oração final. E você fica ligado aí, a gente tem mais e mais episódios pela frente, hein? Fica ligado. Vamos orar? Oremos. Amantíssimo Deus e querido Pai, te agradecemos pela vida e pela saúde e pela oportunidade que nós estamos tendo de abrir aqui a Tua Palavra e aprender um pouco mais sobre o movimento reformista. Te pedimos que essa verdade fique no nosso coração e também no coração dos ouvintes. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Até mais.